Muitas vezes o legislador é bem intencionado, procura trazer coisas de fora para a nossa cultura e a adaptação se torna um tanto difícil, né? Como é o caso dessa tal de medida provisória, que vem do regime parlamentarista italiano, com o propósito de ser introduzido aqui, esperando uma definição parlamentarista que não aconteceu, mas a medida provisória está aí como um trambolho. Discute-se aí também agora a questão da guarda compartilhada do filho, que é um instituto bastante progressista, né, para o nosso ordenamento. Daí porque a necessidade de trazer alguns esclarecimentos aqui. E o nosso convidado de hoje é um especialista nessa matéria. Nós vamos conversar com o doutor Julielto Modesto, que está conosco aqui no estúdio, e é uma satisfação recebê-lo, doutor, para estar conosco aqui falando sobre um assunto tão sensível, né, que envolve criança, envolve marido e mulher, avô e avó. É uma questão bastante delicada. Cataldi, eu que agradeço o convite para conversar sobre esse assunto que é recente. É uma legislação de 2014 aqui no Brasil, mas é um instituto, a guarda compartilhada, que nasceu na Inglaterra, se desenvolveu na França, depois aqui no nosso continente, passou pela Argentina e Uruguai. Na Inglaterra e na França, culturas que a gente tem que aceitar que são mais evoluídas que a nossa, né? Exatamente. E até por ser um instituto novo, recente, a sua aplicação, ela acaba sendo um pouco mais difícil. Por quê? Porque com a alteração legislativa, a guarda compartilhada, ela tornou-se obrigatória. Então, antes o que era uma exceção, agora a lei vem trazendo que nos divórcios, a guarda, ela tem que ser compartilhada dos filhos. Com algumas exceções, quando a impossibilidade, as residências dos pais são distantes, ou o juiz percebe na própria ação do divórcio que não é o caso da guarda compartilhada. E o brasileiro, ele tem uma certa dificuldade na interpretação desse instituto. Inclusive, há pessoas que nos procuram muitas vezes aqui na própria TV, dizendo, meu filho tem que ficar comigo também, porque a guarda é compartilhada. E às vezes se trata de uma criança pequena que ainda carece da atenção materna mais intensamente que do pai, né? Exatamente. E, historicamente, existia uma discussão, ou melhor, um entendimento de que quando havia a separação dos pais, a guarda naturalmente era da mãe. Então esse era o entendimento. Só que houve uma certa evolução na nossa legislação que entende pela prevalência dos interesses do menor. Então nós passamos para uma segunda fase em que naturalmente seria da mãe, mas desde que ela também tivesse condições suficientes para exercer a guarda da criança. E agora, num terceiro momento, que é o atual que nós vivemos, existe, além da prevalência, essa discussão em relação à guarda compartilhada. Porque, como eu havia dito, o brasileiro ele tem uma dificuldade nesse entendimento e ele começa a confundir a guarda compartilhada com a guarda alternada, ou seja, ter a guarda compartilhada não significa que fisicamente o filho vai passar uma semana com a mãe, uma semana com o pai, ou 15 dias. Acabar arrancando a criança pelo meio, né? Salomão, que uma vez fez com que duas mulheres que disputavam uma criança, dizendo que eram mães ao mesmo tempo, ele falou, vou cortar a criança no meio. Aí a mãe verdadeira pulou e disse, não, deixa com ela. Aí ele percebeu, não, você é a mãe verdadeira, porque não quer a morte da criança. Mas, na nossa situação aqui, está muito difícil, porque há maridos achando, não, a guarda é compartilhada, então é metade da despesa para cada um, corta no meio, passa o serrote, e a coisa não é assim, não é por aí que a banda toca. Exatamente, a sabedoria do rei Salomão deve ser aplicada também hoje no nosso entendimento, né? As pessoas que têm o cuidado, os pais ou as mães que têm o cuidado maior com o filho, sempre desejam o melhor para ele. E quando você falou da pensão alimentícia ou dos alimentos, é importante também que quem nos assiste tenha esse discernimento, porque
os alimentos não têm implicância direta com a guarda compartilhada. Por quê? Porque até mesmo na guarda compartilhada é preciso estabelecer uma residência física para a criança, né? Uma residência fixa. Então, se a criança vai passar a maior parte do tempo com a mãe, ela vai demandar um maior gasto. Então, o pai continua tendo a obrigação alimentar. Então, não pode, sob esse argumento, dizer, eu permaneço com meu filho o mesmo tempo e eu não vou pagar os alimentos, né? Porque é importante estabelecer quem que vai pagar a escola, quem que vai pagar o plano médico. Então, todas essas despesas, elas continuam, elas não somem com a guarda compartilhada. E tem gente que acha que essa questão alimentar se resolve com uma equação matemática, tantos por cento porque tem 2 filhos, tantos por cento. E não é por aí também, né? Pelo que a gente conhece um pouquinho, a lei diz que os alimentos serão prestados de acordo com a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentado. Então, não é... Exatamente. fazer 2 e 2 são 4 ou 5, de acordo com o cantor. Não, de forma alguma, Cataldi. A legislação, em nenhum momento, ela estabelece porcentagem ou qualquer outra regra matemática para que se determine o quanto o alimentante vai pagar ao alimentado. Né? É sempre atendendo, o juiz sempre vai fixar de acordo exatamente com esse binômio que você explicou, que é a possibilidade de quem paga e a necessidade de quem recebe. Doutor Julielto, uma questão bastante sensível também, né? Como é que a gente administra esse instituto tão moderno, tão progressista, diante de situações que são de conflito pleno, porque o casal sai de frente do juiz, onde está harmonizado e tal, vai para fora, começa a fazer da criança um instrumento de vingança de um com o outro, mas vou lhe pedir que responda na continuidade da entrevista. Nós voltamos já.